Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 3 de Eletrônica 1 no período 2020.1. Tá? Nessa aula de hoje vamos começar o capítulo 2 do nosso livro-texto com o assunto de amplificadores operacionais. Esse capítulo 2 do livro do Oppenheimer, eu vou separar ele em alguns tópicos. Então teremos um tópico aí sobre operações básicas lineares, que é o tópico que vamos ver hoje, são esses tópicos que estão aí. Possivelmente vamos ter também uma ou duas aulas sobre as condições não ideais e sobre modos de operação não lineares. Leituras recomendadas para a aula de hoje é o capítulo 2 do nosso livro, todo, mas tem algumas coisas que não estão no capítulo 2. Por exemplo, a topologia Saленkey, ela vai estar disponível lá no capítulo 12, na seção 12.8. E tem algumas seções correlatas por ali, vale a pena dar uma olhada, mas basicamente essa parte de filtros que tem no capítulo 12 é uma revisão do que vocês já viram em outras disciplinas, mas é sempre bom dar uma reforçada nisso aí. Okay? Os problemas básicos são esses que estão aí. E vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então começamos aí o capítulo 2 do livro Amplificador Operacional. O que é um amplificador operacional? Um único dispositivo amplificador operacional, deixa eu pegar aqui. Então, um único dispositivo, ele tem aí essas 4 entradas e uma saída. Ele tem essa entrada que eu vou chamar aqui de P, que está nesse plus aqui, nesse mais. Tem o VM, que está nesse sinal de menos. Muitas vezes essa tensão aqui de cima, ela é chamada de VEE ou VCC, dependendo da tecnologia. Quando temos aí tecnologia bipolar, normalmente se utiliza VCC, porque é feito com transistores de junção. Então é coletor e emissor. Já quando falamos em tecnologia CMOS, aqui nós colocamos como símbolo VDD, embaixo é VSS. Basicamente, essas duas entradas aqui, essa de cima e essa de baixo, elas são uma alimentação externa para que esse amplificador ele precise funcionar. Então, claro que além das potências que ele vai fornecer na sua saída, existe uma potência para ele começar a funcionar, uma potência de operação. É por isso que normalmente filtros e amplificadores feitos com o amplificador operacional são chamados de filtros ativos. Porque para que ele funcione, você vai precisar colocar uma tensão externa aí. Um símbolo mais simplificado para ele é esse aqui, então nós omitimos esses dois símbolos aqui. Sobre essa alimentação, eu vou falar mais um pouquinho quando formos entrar no tópico de efeitos não lineares, porque normalmente se utiliza fontes simétricas. E para que você tenha fontes simétricas, na prática você vai precisar de 2 baterias, pelo menos. Mas você consegue trabalhar com uma única bateria, fazendo um certo rearranjo ali no seu terra. Então vamos comentar isso quando formos ver a aula de efeitos não lineares, porque aproveitar dessa parte de
tensão positiva e negativa, né? Saturação, né? É mais para efeitos não lineares. Tá? Vamos conhecer um pouco mais então esse dispositivo. Esse dispositivo, tá, na prática, ele é um dispositivo que vem em semicondutor. Tá? Então, os encapsulamentos mais comuns para ele, né, normalmente você pode ter um só, né? Esse aqui, por exemplo, é o 741, também muito comercial, né, muito difundido, um dos primeiros amplificadores operacionais popular. Né? Mas né, você tem outros tipos, né, que também, em algumas situações, dependendo da aplicação, ele também é chamado de comparador. Né? Então aqui temos alguns comparadores também, né? O LM324, né? Ele possui 4 desses amplificadores em um único chip, né? Com 14 pinos, né? E esse tipo aqui de chip, né? No qual você enfia numa placa de segundo impresso, é conhecido como um tipo de encapsulamento DIP, né? Mas atualmente, né, está sendo utilizado mais, né, esse tipo aqui, tá, de encapsulamento, no qual as pernas são soldadas em cima da placa, né? Você não precisa furar a placa. Essa tecnologia aqui já é chamada de SMD. Bom, qual que é o modelo, tá, do amplificador operacional? Qual o modelo elétrico dele? Como o próprio nome diz, ele é um amplificador, né, e um amplificador de tensão. Né? O modelo mais comum dele, né, tirando o máximo de não idealidades possíveis, né, é esse modelo aqui simplificado. Então depois eu vou mostrar um no qual ele depende do ganho modo comum. Tá? Mas vejam essa representação aqui primeiramente. Okay? Basicamente, tá, é o nosso modelo de quadripolo do amplificador de tensão. Tá? Sendo que com condições particulares. Né? E que condições são essas? Né? A resistência de entrada, né, ela tende para infinito. O ganho malha aberta, ele tende a infinito. E a resistência de saída, ela tende a zero. Então você pode perguntar, ué, professor, mas para que serve, né, um amplificador que tenha um ganho infinito? Né? O que é que eu posso fazer com isso? Né? Será que dá para aplicar? Qualquer sinal que eu colocar aqui, a minha saída vai ser infinita. Né? Então, vamos ver já, né, como é que ele vai funcionar. Basicamente, né, nós temos uma diferença de tensão, tá, entre o mais e o menos, né, que vamos chamar de VD, né, é o VP menos o VN. Né? E temos aqui um ganho de tensão diferencial, né, que vai aparecer aqui na saída com relação a um certo TR. Quem é esse TR? Né? Então esse TR aqui também é bem complicado, né, de falar. A princípio, se você está usando a alimentação para o seu amplificador operacional simétricas, né, então esse TR aqui seria exatamente o zero, que seria a média dessas duas tensões. Tá? Mas nem sempre, né, essa é a forma de se alimentar um amplificador operacional, e algumas vezes esse TR ele vai mudar um pouquinho. Tá? Ele pode ficar em outro lugar. Então tem que prestar bem atenção com isso aí. Okay? Vamos olhar mais coisas. Então, o amplificador operacional, né, ele pode ser utilizado em malha aberta. Tá? Como não vamos entrar
né, em muitos detalhes dessa situação, né, vou apenas explicar que, utilizando o amplificador operacional como malha aberta, ele vai funcionar de forma não linear. Né? Então, considerando, né, que estamos alimentando ele, né, com fontes simétricas, né, basicamente, né, se você tiver qualquer tensão positiva, quando o ganho é infinito, né, você vai saturar ele na máxima tensão possível, que seria o VDD. Né? Então aqui seria o nosso VDD. Né? Ou próximo de VDD. Na verdade não chega a VDD, mas fica ali, né, um pouquinho próximo ali do VDD. E quando, né, essa diferença aqui ela é negativa, né, você vai amplificar com um ganho negativo, né, a sua saída ela vai para menos VDD, né, que seria o VSS, né, considerando tecnologia CMOS. Né, também não fica ali exatamente igual. A VSS tem uma certa diferença de tensão, né, mas vai para a tensão mais negativa possível que esse amplificador vai poder te dar. Né? Então aqui tem um exemplo, né, se você tem um VP aqui oscilando, o VN oscilando, né, toda vez que o VP estiver acima, o V0 é um valor positivo máximo. Toda vez que o VN estiver acima, acontece o contrário. O V0 ele assume o valor mais negativo possível. Né? E isso seria a aplicação como um comparador. Né? Tanto que o amplificador operacional também é chamado de comparador. Então vamos ao tópico principal da aula de hoje, que são as aplicações, né, relacionadas com realimentação negativa. Ou seja, são aplicações que vamos assegurar que o amplificador operacional está trabalhando na região linear. Ou seja, estamos considerando que não há saturação do nosso amplificador operacional. Quando fazemos isso, né, vamos imaginar então uma aplicação típica aqui que é conhecida como configuração inversora. Né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a saída, né, e ligar ela à entrada menos através desse resistor R2 aqui. Vou colocar um resistor R1 aqui, né, entre a minha entrada também, né, e de menos, e vou aterrar a minha entrada mais, né, meu VP. Então, eu vou fazer essa primeira análise aqui um pouco mais devagar, tá? Mas basicamente vocês já fizeram essas contas aí parecidas, né, em circuitos 1, circuitos 2, né? Um outro detalhe também é que estamos considerando a região de médias frequências do nosso amplificador operacional. Né? Então, temos apenas resistores de entrada, né? Nossa resistência de entrada ela só tem componente resistiva, não tem capacitiva. Né? E eu também não estou considerando nenhum acoplamento, né? Ou uma ligação da saída para a entrada dentro do amplificador operacional. Né? A única ligação entre eles é esse resistor, mas isso é externo. Tá? Então, nosso modelo de amplificador é um modelo de amplificador de tensão, considerando que a resistência de saída, estou considerando também a resistência de saída igual a zero. Tá? Eu poderia colocar também uma resistência de saída aqui nesse ponto aqui. Tá? Pois bem, vamos ver, né, o que a gente pode calcular. Né? Então, a nossa tensão diferencial, se a gente considera que a gente está na região linear, ele vale V0 dividido por A. Né? E como nós sabemos, o V0 ele está limitado pela alimentação, né, do amplificador operacional. Então ele vai no máximo para mais VDD ou para menos VDD. Né?
Então, se você tem um V0 que ele é limitado, está dividindo por um A, que é um ganho, malha aberta do amplificador operacional, e esse ganho ele tende para infinito, né? Então a tensão VD ela vai tender para ser uma coisa muito próxima de zero, né? E aí nós sabemos que o VD ele é o VP menos VN, então nós podemos dizer que o VN é aproximadamente igual ao VP. Tá? A diferença entre eles será bem pequena porque o ganho tende para o infinito. Né? Então, na prática, nós podemos considerar que essas duas tensões aqui elas são iguais. Né? E se o VP ele está aterrado, então praticamente esse VN aqui vai estar praticamente aterrado. Tá? Mas inicialmente vamos considerar que não. Vamos então dizer que o nosso VN ele é o menos V0 dividido pelo ganho, que é A. E vamos, tá, aplicar a lei dos nós aqui, nesse ponto aqui. Né? Então temos essa corrente IE, essa corrente aqui para baixo I1, e essa corrente aqui que eu vou chamar de IR, que é a corrente realimentada. Tá? Então aqui estão os valores dessas correntes, tá? Aí vocês dão uma... Né? Aqui eu recomendo vocês refazerem essas contas, tá? Fazer essas continhas aí no caderno, tá? Não copia, tá? Tenta ver se você chega ao mesmo resultado, ok? E vamos ver aqui o que acontece. Né? Então, utilizando, né, a lei dos nós, né, então essa corrente mais essa menos essa tem que ser igual a zero. Escrevendo essa equação, você tem esse resultado aqui. Arrumando quem tem VE de um lado, quem tem V0 do outro, tá? A gente chega a esse resultado aqui. Tá? Note que eu não estou considerando a resistência de saída, eu poderia também considerar a resistência de saída para ter mais um efeito não linear, né? Mas depois tentem fazer isso considerando também a resistência de saída. Tá? A conta fica um pouquinho mais chata. Então vamos lá. Temos aqui então, né, que o V0, a relação entre o V0 e o VE é essa, em que aqui dentro aparece um parêntese com 1 sobre AR1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre AR2, mais 1 sobre ARN. Lembrando que tanto o Rn quanto o A, eles tendem para infinito. Tá? Então, né, o que vai acontecer na prática é que isso aqui vai tender para zero. Aqui tem um A que tende para infinito, isso aqui vai para zero. Tá? Aqui tem um outro A que vai para infinito, isso aqui vai para zero. Né? Então a gente vai ter simplesmente o V0 sobre R2 é igual a menos VE sobre R1. E quando arrumamos, obtemos essa equação aqui. Bom, então você vai me perguntar, professor, então toda vez que eu quiser fazer uma conta com o amplificador operacional, eu vou ter que pegar o modelo, substituir no lugar do amplificador operacional, começar a fazer todas as contas considerando que o A tende para infinito e a resistência de entrada tende também para infinito. E aí a resposta a essa pergunta é não. Tá? Basicamente o que nós fazemos, né, é utilizar uma regra prática para a gente resolver o circuito de uma forma mais simples. Isso vale sempre que estamos trabalhando na região linear. Né? Então vamos ver aqui, né, que regra prática é essa. Basicamente são duas regrinhas. A primeira delas aqui é a chamada curto virtual, né, que vem do fato de que o V0 é limitado. Né? Se você está na região linear, o ganho é muito alto. E o VD, então, né, que é V0 sobre A, né, vai tender para zero. E aí o fato é que o VP fica aproximadamente do VN. Né? Então, esses dois pontos aqui, eles são
praticamente a mesma tensão. A segunda regra básica, né, é que essa resistência de entrada aqui dentro do amplificador operacional, ela é de fato infinita, ou seja, não existem correntes entrando, né, nessa entrada mais, nem na entrada menos. A corrente que entra aqui no mais ou no menos, ela é considerada nula. Okay? Então, com essas duas regrinhas, você consegue calcular a função transferência de qualquer amplificador operacional. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo, como é que a gente conseguiria resolver, né, o nosso amplificador inversor rapidamente, né, considerando essas regras simples? Né? Então, considerando que está na região linear, né, o fato de eu ter um terra aqui no mais significa que eu tenho um terra aqui também virtual no menos. Tá? E aí, se a corrente que está entrando aqui na entrada menos ela é zero, então significa que essa corrente de entrada, tá, que está entrando aqui no VE, ela está vindo toda para cá e passando por esse resistor aqui, R2. Tá? Então, se eu simplesmente, né, utilizo a lei de Ohm aqui, considerando que essa corrente é igual a essa, eu vou chegar à minha equação, né, aquela equação que eu obtive, né, que é basicamente VE menos 0 dividido por R1, aqui essa corrente, isso aqui igual a 0 menos V0 dividido por R2. Tá? Então, jogando R1 para o outro lado, desculpa, jogando R2, né, para o outro lado, nós temos a equação, tá, que nós obtivemos, mas resolvendo um circuito bem maior na outra situação. Então, basicamente, qualquer circuito, tá, com um amplificador operacional, trabalhando na região linear, você pode utilizar essas regras. Tá? Mas lembre-se, essas regras só são válidas se o circuito está na região linear. Tá? Se você estiver trabalhando com esse circuito sem realimentação negativa, ou em malha aberta, ou talvez com a realimentação positiva, dependendo da situação, o circuito ele pode sair da região linear. Né? Isso vai sempre acontecer, né, quando essa tensão aqui ela for muito grande. Tá? Então você vai ter esses problemas aí. Bom, então eu vou apresentar rapidamente as configurações básicas, né, utilizadas com um amplificador operacional. Né? Então veja que ele tem diversas aplicações. Tá? Vamos ver a coisa mais simples, né? Um amplificador conhecido como amplificador inversor. Tá? Foi o que nós vimos, né? A saída dele é dada por um ganho negativo, né? Por isso que é chamado de inversor, né? Porque o ganho é negativo. E o ganho é dado por menos R2 dividido por R1. Tá? A resistência de entrada, né? Depois tentem calcular, tá? Mas é bem fácil aqui de observar. Né? Como é que calcula a resistência de entrada? Vai lá para a aula, a primeira aula que eu falei, né? Eu acho que é a aula anterior, e eu mostro lá como é que a gente faz para calcular a resistência de entrada de quadripoles. Tá? Então, basicamente, vai aplicar uma tensão e verificar qual a corrente. Tá? Pega a tensão dividida pela corrente e é a resistência de entrada. Tá? Então, para esse circuito aqui, vocês vão ver que ele possui uma resistência de entrada que é R1. Já essa outra configuração aqui, tá? Você faz a mesma análise, pessoal. Né? Considera o curto virtual, né? Então o VE está aqui, calcula quem é o V0 em função do VE. Né? Aqui você vai usar a fórmula do divisor de tensão. Rapidamente você chega à conclusão, né, que o V0 é dado por isso aqui. Nesse caso, né, o V0 ele o ganho, né, ele é positivo. Tá? Uma pequena desvantagem, tá, desse circuito aqui é que você não consegue fazer ganhos menores do que 1. Tá? O menor ganho que você consegue fazer aqui seria 1, né, ou tendendo para 1. Né?
Então os ganhos que você pode produzir com esse amplificador tem que ser sempre ganhos, realmente ganhos, né? Não, você não consegue implementar atenuações com esse amplificador. Né? E às vezes você quer dar uma atenuação num certo tipo de sinal, tá? Específico. Mas esse circuito tem uma grande vantagem, né? Que a entrada dele, né? Qual é a corrente que entra aqui na entrada menos? Tá? Então definimos que essa corrente, no nosso modelo ideal, ela é zero. Né? Então essa resistência de entrada, tá? Ela é infinita, ela tende para infinito. Tá? Outras configurações, né, também importantes, né, o somador ponderado. Tá? Então você tem essa resposta aqui. É bem utilizado quando você quer implementar conversores digitais analógico. Né? A desvantagem é que você vai ter, né, cada entrada aqui, né, possui uma certa resistência de entrada, ou seja, vai ter um consumo aí de corrente. Tá? Vamos dar uma olhada nesse aqui, é o famoso seguidor, né, ou também chamado de buffer. Né? A corrente de entrada aqui ela é zero, né? O ganho desse circuito aqui é igual a 1, né? V0 é igual a VE, e a sua resistência de saída ela tende a zero, ou seja, seria a resistência de saída do seu amplificador operacional. Tá? Quando você quer isolar, né, uma função de transferência de outra, normalmente você põe isso aqui. Você pode fazer várias, você pode concatenar funções de transferências de vários tipos. Tá? Outro circuito também bem interessante, né, é o subtrator. Tá? No nosso livro-texto, o autor ele chama de diferenciador. Tá? Mas eu não gosto de diferenciador porque dá a ideia de também de calcular a derivada. Tá? Então, para não ter muita confusão, eu prefiro chamar, né, de subtrator mesmo. Né? Aqui também peço que vocês tentem encontrar essas respostas, todos esses circuitos. Vocês tentem encontrar a resposta vocês mesmos. Né? O resultado seria isso aqui. Tá? Né? Se você tiver relação R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, né, então você pode simplificar isso aqui para isso aqui, que seria realmente um subtrator. Você está pegando o V2 menos V1 e dando ganho de R2 sobre R1. Né? Bom, calculem as resistências de entrada. Tá? Se vocês puderem também. Tá? Mas vocês vão notar que a resistência de entrada ela vai estar meio que acoplada entre um e outro aqui. Tá? Então, vocês podem até calcular a resistência de entrada diferencial, por exemplo. Né? Mas tente calcular para ver o que é que vai dar. É interessante. Mas o fato é que vai ter resistência de entrada. E aí, um circuito também que é muito usado, tá, em instrumentação, né, chamado amplificador de instrumentação. Né? Esse circuito ele possui resistência de entrada, né, infinita, né, e é quase que o dobro da resistência de entrada que você tinha, né, no caso de um único amplificador operacional, um não inversor, por exemplo. Né? Então é como se aqui você tivesse dois não inversores e aqui você tem um diferenciador, tá? Ou um subtrator, né? Para não confundir. Tá? E aí, né, se você coloca esses valores aqui, tá? Você vai ter essa resposta aqui na sua saída. Esse circuito aqui também é muito usado, tá, quando você quer fazer análise de sinais biométricos. Né? Principalmente você quer pegar amostras, por exemplo, de sinais biológicos, tá? E você não quer interferir no sistema. Tá?
Você quer medir, por exemplo, a tensão entre uma célula, por exemplo, ou entre... Você quer medir a tensão, tá, sem puxar nenhuma corrente, né, para não matar o seu, né, a sua célula, né? Você não quer puxar uma corrente grande dela, tá? Então você quer apenas medir, sem fazer nenhuma interferência no sistema. É exatamente como no caso de quando você quer fazer instrumentação, né? Instrumentação é você medir sem você, né, ou tentando fazer o mínimo possível de perturbação no seu sistema. E esse circuito aqui, ele providencia isso. Tá? Uma outra vantagem desse circuito também é a redução da rejeição, o aumento, na verdade, né, da rejeição modo comum. Né? Mas para falar nisso, eu tenho que falar um pouco sobre as não idealidades do amplificador operacional e a gente vai ver isso em aulas futuras. Tá? Mas aqui a gente já tem a grande vantagem de ter uma entrada, né? Você consegue calcular a diferença entre dois pontos, né? Né? Note que se você tem um outro amplificador somador só, né? Você tem também um dos pontos está ligado no mais, mas o outro está ligado no terra. E o terra você pode ter vários tipos aí de resistências, né, que podem estar puxando corrente. Bom, um circuito bastante importante, tá, é o integrador, também conhecido como integrador de Miller. Né? Normalmente o integrador de Miller é o que a gente tem um resistor aqui, tá, que eu vou mostrar logo a seguir. Né? Mas a referência do Cedra, ele está chamando ambos os integradores como integradores de Miller. Né? Então, como tem um capacitor aqui, né, vamos considerar a impedância do capacitor utilizando o domínio de Laplace com a mesma expressão, tá? Seria menos essa impedância aqui dividido por essa, né? Da mesma forma. E aí nós temos esse resultado aqui. Tá? Aplicando a transformada de Laplace bilateral inversa, né, você chega a essa expressão aqui. Né? Ou seja, o seu circuito basicamente ele é um integrador. Né? Ele dá também um ganho negativo. Tá? Se você quiser com um ganho positivo, depois você bota um amplificador inversor aqui que vai ficar positivo. Tá? Mas vamos ver alguns problemas, tá, desse integrador. E qual o problema desse integrador aí? Tá? Se você olhar para a resposta desse integrador, né, com h de s, né, a função de transferência, é 1 sobre s, uma constante vezes 1 sobre s. Tá? O diagrama de Bode seria basicamente uma inclinação. Tá? E esse circuito aqui ele apresenta um polo no zero. Né? O circuito é instável. Basicamente, se você botar uma função constante aqui igual a 1, quando você for integrar a constante, isso vai dar uma rampa, e essa rampa vai se estendendo para o infinito. E aí, portanto, esse circuito ele não é estável, ele é instável. No sentido de entrada limitada e saída limitada. Então isso gera alguns problemas. Tá? Se você tem esse circuito aqui integrador e esse seu circuito não tiver média zero, você vai ter problemas aqui de saturação. Porque o seu circuito vai aumentando, em algum momento o V0 ele satura, porque você sabe que ele tem um valor máximo, que é a alimentação do seu amplificador operacional. Então, para tentar resolver esse problema, né, de saturação, utiliza-se esse resistor aqui, né, em paralelo com o capacitor. Tá? Essa impedância, então, 2, né, que seria
esse capacitor paralelo com esse resistor RF daria esse valor aqui. E se formos calcular, né, a resposta agora, né, teríamos isso aqui. Tá? Ou seja, se o RF, normalmente essa resistência é bem alta, tá? Então, se esse RFC ele for muito maior do que o 1, né, você pode aproximar esse circuito, basicamente, você pode desprezar esse 1 aqui. Né? Se você traça esse diagrama de Bode, né, então ele vem, na verdade, com um certo ganho constante, e a partir de uma certa frequência, né, que eu vou chamar de ômega P, o circuito ele começa a se comportar como um integrador. Então nós podemos dizer que esse circuito de integrador dessa forma aqui, ele vai funcionar para frequências acima desse valor aqui. Né? Então, calculando, né, esse joelhozinho da frequência, né, é sempre quando esse termo aqui fica igual a 1, né, vocês devem lembrar disso, talvez de circuitos 1. Né, então você vai ter que essa frequência, né, em radianos por segundo, né, na qual esse circuito aqui começa a funcionar como integrador, ela seria, né, dada por 1 sobre RF vezes a capacitância. Tá? Então você tem que garantir que seu circuito ele vai ter frequências acima disso aqui. Né? Se por algum acaso, meu circuito ele tem frequências mais baixas, o que eu tenho que fazer? Redimensiona o R, F e o C para que o seu integrador ele comece a funcionar, né? Você traga o seu ômega P mais para cá, né? E você também pode aumentar ele, né? Se necessário. Né? Por quê? Porque aumentando ele significa que você está diminuindo esse valor aqui do RF. E diminuir o valor de RF é você diminuir o ganho para valores DC, né? O ganho DC. Se você considerar o ganho DC aqui, é basicamente RF sobre R. Né? Se o R for muito maior do que o R, e você tiver um pequeno valor DC aqui, ele pode causar uma saturação na saída. Tá? Então, tem que, tanto o RF, né, o C e o R tem que ser dimensionados, tá, de forma adequada. Tá? Aqui é exatamente isso que eu falo. Tá? Então, para que o integrador funcione adequadamente, deve-se garantir, né, que, né, as componentes de frequência, né, sejam próximas de zero quando a frequência for menor do que esse ômega P. Né? Porque senão não vai funcionar como integrador. Né? Então isso pode ser feito com, por exemplo, a adição de um filtro passa alta, né? Que seria o nosso famoso capacitor de acoplamento, basicamente. Né? Desde que o circuito normal já teria uma resistência, né? Basta você botar um capacitor antes e liga o sinal. Né? Você já estaria, enfim, construindo aí, né, um filtro legal para o seu integrador. Temos também um amplificador derivador. Tá? O derivador ele não tem restrições. Tá? O único problema do derivador é que se você também tem um sinal com frequências bastante altas, né, se você não consegue ter um controle bem do ruído, isso é um problema, tá, em circuitos com semicondutores. Né, você tem lá dentro certos tipos de ruído, né, que tem frequências muito altas. E aí o que acontece é que, como a resposta do derivador ela é uma reta, né, então frequências muito altas possuem um ganho muito alto e acaba que isso gera uma grande interferência no seu circuito. Tá? Então por isso que normalmente, claro, se nós queremos implementar um derivador, né, nós utilizamos circuito, mas em várias situações é possível, né? Por exemplo, se você quer implementar um controlador PID, vai ter um derivador lá. Dá para você implementar
o controlador com um integrador. Tá? E depois eu vou pedir para que vocês pensem um pouquinho nisso. Tá? Aqui comento um pouco, né, se você tem na entrada uma certa frequência ômega 0, né, o seu ganho, né, nessa frequência, né, o ganho desse circuito aqui seria RC ômega 0. Né? Então, o ganho linear com a frequência. Então, deve-se garantir, né, que o VLT não possua altas frequências, porque se você tiver uma alta frequência, né, isso vai fazer com que seu ganho ele seja muito alto, e aí você vai ter problemas de saturação, seu derivador não vai funcionar de forma adequada. Bom, um outro ponto bem interessante, tá, são as topologias Sallen-Case para filtros ativos. Tá? Então, você quer funções de transferências. Por exemplo, eu mostrei ali que a gente tem um filtro, podia fazer um filtro capacitivo, mas podia fazer um filtro passa alta com essa topologia aqui. Tá? Esse aqui seria um filtro passa alta de segunda ordem. Né? Vou deixar para que vocês calculem a função transferência desse tipo de sinal. Tá? Esse aqui seria um filtro passa baixa, também utilizando a topologia Sallen-Case. Tá? Só lembrando que aqui você também teria uma certa impedância de entrada, né? Esse aqui também, né? Então cuidado quando for acoplar, né? Claro, se você está acoplando um com o outro, como aqui a saída tem resistência de saída zero, não há problema. Mas tenha cuidado se for acoplar um circuito que tem uma certa resistência de saída, que esse acoplamento pode, né, gerar algumas interferências, né, principalmente a resistência de saída com esse R1 aqui. Bom, essa topologia você encontra no livro, tá? Está lá na seção, capítulo 12, seção 12.8. Dê uma olhada lá, se precisar. Mas isso aqui é mais o caráter de revisão, tá, pessoal? Bom, eu prometi a vocês passar, né, uma questão que seja mais parecida com questões do tipo de prova. Tá? Então aqui vai duas questões que poderiam ser muito bem questões de prova, tá? Cada uma isoladamente, tá? Por exemplo, eu pediria a número 1 ou a número 2, tá? Para que vocês implementem isso em uma hora. Tá? Então, vamos ver essa questão 1 aqui. Tá? Implementar um controle PD, que é um controle proporcional derivativo. Tá? Não precisa saber o que é o PD. Tá? Eu dou aqui o que é que você precisa implementar. Então, você tem que implementar um circuito que tenha, né, essa resposta aqui. VE de T mais 2 VE de T mais VS derivada. Tá? Aqui eu estou informando que tanto o VE como o VS ele possui amplitudes, né, que vão de menos 1 volt até 1 volt. Ambos suportam uma corrente máxima, tá, de saída, né, possivelmente são portas, né, que não conseguem fornecer muita corrente, então vão fornecer no máximo 500 miliamperes. 500 microamperes. Tá? E o VE de T e o VS de T são respectivamente a tensão de entrada e a tensão do sensor de realimentação. Então, você quer implementar um controle, você tem um valor que você quer controlar, né, e você tem a realimentação do sensor que está medindo como é que está a sua saída. Então ele vai te dar um valor aproximado da saída. Tá? Basicamente, vocês com essas informações aqui, vocês poderiam, e com o que a gente aprendeu na aula de hoje, vocês devem conseguir implementar o circuito que calcula isso. Tá? Existe uma resposta? Não. Existem várias respostas. Tá? Mas façam uma. Tá? Tentem fazer com o mínimo possível de amplificadores operacionais. Né? Dá para fazer aqui. Né? Você teria um subtrator. Estou dando já a dica aqui. Né? Depois você teria um amplificador com um derivador. Tá? Cuidado com os ganhos, pessoal. É muito importante. Tá?
Aqui eu quero valores positivos para o meu ganho derivativo e para o meu ganho proporcional. São valores positivos. Tá? E cuidado também, tá, com o que vocês estão ligando a esse VS e o VE de T. Tá? Não pode demandar deles uma corrente acima disso, senão seu circuito também não vai funcionar direito. Tá? Vamos ver essa segunda aqui. Essa segunda seria, considera as mesmas condições, você quer implementar o mesmo circuito, mas agora eu quero implementar isso aqui sem utilizar derivador, apenas com o integrador e com o resistor de RF. E ainda considerando, né, que o meu sinal VEDT e VSDT possuem a mínima frequência de 10 Hz. Tá? Essa aqui eu, inclusive, peço que vocês pensem nesse problema aqui, mas que pensem em como implementar. É bem interessante. Tá? E lembre-se também, tá? Quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, tá? Considerem os resistores que vocês estão usando. Né? Não vá, assim, na prática eu recomendo resistores, tá? Na faixa de 1 kHz até 600 kHz no máximo. Tá? Resistores na faixa de megahertz, eles possuem um problema de ter um alto ruído, né? Uma alta tensão, né? Ruído de tensão. Tá? E isso é um pouco ruim, né? Quando você quer implementar certos tipos de circuito. Tá? Então, também não vá aumentando a resistência demais. E também não deixa a resistência também pequena demais. Né? A resistência da ordem de 10 ohms, 50 ohms, 100 ohms não é muito recomendável. Porque a maioria dos resistores ele tem uma baixa potência. Resistores para eletrônica, o ideal é que você não gaste mais do que um oitavo de watt de potência. Né? Porque se você está consumindo mais do que isso, você não está dimensionando bem os resistores. Tá? Então, resistores com baixa resistência, se a tensão, né, que estiver entrando neles for da ordem de 1 volt, você vai ter correntes relativamente altas. Você pode rapidamente, no seu circuito com vários resistores desse tipo, atingir ali 1 watt de potência. Tá? E isso para eletrônica, o microeletrônico, é uma potência cavalar. Então tenham cuidado com isso. Né? Circuitos eletrônicos eles devem consumir o mínimo possível, tá? Para que eles funcionem apenas com baterias, com células solares e coisas do tipo. Okay? Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Tá? Faço ainda a seguinte recomendação para vocês. Tá? Eu deveria, inclusive, ter falado isso um pouco antes. Tá? Mas tente não copiar. Tá? Pega um caderno, tá? Vai anotando as explicações, vai anotando o que você não entendeu e traz para a nossa aula simples. Tá? E aí, eu recomendo que vocês leiam o livro. Tá? E aí, claro, se não entendeu alguma coisa ou outra do livro, tenta reproduzir. E se não conseguir, traz para a gente nas aulas simples, por favor. Tá? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Né? Um bom estudo para vocês e até a próxima.